Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, informações importantes, não só sobre a vitória em cima do Vasco da Gama, mas também tem Michael. Acabei de ter uma resposta de um dirigente do Santos sobre a situação do Michael. Será que vai evoluir no Peixe? Não vai? Vai deixar o Flamengo, vai para o Santos? E tem também Lucas Paquetá, informação extremamente importante, a atualização sobre essa negociação do Flamengo com o West Ham para ter o meia Lucas Paquetá já nessa janela de transferência. Então a gente vai trazer todos esses detalhes no vídeo de agora. Para completar, o Flamengo continua deitando em cima do Vasco e espera anunciar nas próximas horas a contratação de Paquetá. Para Danilo, o jogador do Botafogo pode virar reforço do Flamengo. Para completar, novo patrocínio de 150 milhões de reais no Flamengo. Descobri também as cifras que separam Michael dos Santos. Rápida análise da vitória do Flamengo em cima do Vasco da Gama. Confesso para vocês que me surpreendi muito e por conta da atuação positiva do Flamengo. Porque assim, embora seja o baita elenco, atual campeão da Libertadores, do Brasileirão, a gente sabe disso tudo, mas por todo o contexto dessa situação, como o planejamento foi revisto de última hora, na véspera do jogo os jogadores não sabiam se eles iam jogar o jogo contra o Vasco ou não. Então tudo foi definido em cima da hora, primeiro jogo na temporada, pré-temporada de apenas 7, 8 dias. Então confesso para vocês, eu não esperava uma atuação tão boa do Flamengo como foi em cima do Vasco, uma vitória extremamente justa, e eu acho que poderia ter sido até mais. O torcedor vascaíno tem que comemorar, porque poderia ter sido goleada. A expulsão do Cauã Barros, na minha concepção, foi uma expulsão justa. Entendo quem diz que não deveria ter sido expulsão, mas dizer que o Flamengo só ganhou por conta dessa expulsão, eu acho extremamente errada essa análise e injusta também. Porque antes mesmo da expulsão, que foi no começo do segundo tempo, o Flamengo já poderia ter feito 2, 3 gols. O Flamengo não ganhou por causa da expulsão, o Flamengo ganhou porque foi muito melhor. O grande destaque do jogo foi o Léo Jardim. O Flamengo finalizou 32 vezes. O Léo Jardim fez 10 defesas difíceis. Ele foi o melhor em campo praticamente. Então foi uma vitória muito justa do Flamengo, uma vitória para mostrar que o Flamengo chega essa temporada como o time a ser batido, foi muito superior, inclusive na parte física, sendo que o Vasco começou a pré-temporada antes, o Vasco já tinha estreado essa equipe antes da temporada, o Vasco se preparou, se planejou para esse clássico, totalmente diferente do Flamengo, e mesmo assim o Flamengo foi melhor em todos os quesitos. Inclusive, galera, ontem, na entrevista coletiva do Diniz, eu discordo com tudo que ele disse em relação ao jogo. Na concepção do Diniz, técnico do Vasco, o Flamengo não foi superior, o Flamengo não amassou o Vasco, o Flamengo teve apenas 5 minutos, foi amplamente superior. Diniz, com todo respeito, uma análise totalmente errada. E digo mais, torcedor vascaíno, a derrota preocupa menos do que a declaração do Diniz, porque se de fato ele pensa isso, não está apenas só querendo defender o grupo dele, com todo respeito ao Diniz, ele está em outro mundo, ele assistiu a um outro jogo. E isso precisa deixar o torcedor vascaíno preocupado. Dito isso, o Flamengo foi muito bem, embora não tenha tido em campo ali Jorginho, Arrascaeta, Daniel Salles, jogador sub-20 da lateral direita, atuou improvisado na lateral esquerda, e ele foi muito bem. Então, pessoal, assim, foi uma vitória extremamente justa do Flamengo, o Flamengo estreando muito bem nessa temporada com o elenco principal. Sobre o Michael, a pessoa aqui do Santos acabou de me responder, Vene, nada novo. Eu acho que a grande curiosidade sobre o Michael é que ele treinou de volante, o Felipe Luiz elogiou isso. O Felipe disse ali, ó, o Léo não é volante e não jogará comigo como volante, se referindo a Léo Ortiz. Para mim é um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje estava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou muito bem como volante nessa semana. Mas como estávamos com um a mais, preferi manter uma estrutura mais sólida, com o Léo formando, na verdade, 3 zagueiros. Não vejo como volante. Não compete, não vai competir, a não ser que precisamos do sacrifício dele. Vitão compete com Danilo, com Léo Pereira e Léo Ortiz. Gostei muito do jogo do Vitão falando nisso. Olha, Michael treinando de volante. Gente,
Assim, o Michael ele não está nos planos do Flamengo para o setor ofensivo, a gente sabe disso. Ele só não foi para o Santos ainda. E eu já expliquei toda a situação para vocês. O Santos se acertou com o Michael em um contrato longo, definitivo, só que o Santos virou para o Michael e falou, ó, nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Se você conseguir uma liberação lá no Flamengo, a gente fecha um contrato longo com você. Só que por contrato, o Michael tem direito a receber luvas, caso ele encerre o vínculo dele com o Flamengo, porque ele abriu mão de muito dinheiro lá na Arábia para poder vir para o Flamengo. Então tá em contrato. Só que o Flamengo falou, não, eu prefiro continuar te pagando esse salário, essas luvas aqui, te ter no elenco, a te liberar, pagar um custo por isso e ainda te ceder de graça para uma outra equipe, embora seja o Santos que não vai brigar com o Flamengo por título na temporada. Então, eu já disse isso, vou repetir. Ninguém está errado na história, nem o Santos, nem o Michael, nem o Flamengo. Cada um olhando para o seu próprio nariz e tá tudo bem, tá? Ninguém tá errado. Mas, se chegar um clube querendo comprar o Michael junto ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Michael. A questão é, qual clube vai querer comprar o Michael e ainda pagar um salário alto para esse jogador que tem um alto salário no Flamengo? Onde eu quero chegar? O Michael pode simplesmente sentar no contrato e tá tudo bem também. Contrato é contrato. Vocês têm que reclamar com quem fez esse contrato com o Michael. Então a culpa não é do atleta, tá? Embora eu, no lugar do Michael, eu tivesse uma outra postura, eu iria preferir ganhar menos e ter mais oportunidades em campo, seja no Santos, seja em qualquer outra equipe. Mas enfim, cada um sabe o que é melhor para a sua carreira. E agora, o assunto principal desse vídeo, Lucas Paquetá. Pois é, a gente trouxe aí pela manhã, nas outras redes sociais, antes mesmo de eu entrar ao vivo no SBT, em primeira mão, o Flamengo enviou a proposta oficial, papel timbrado, ao West Ham para comprar Lucas Paquetá. E quando eu falo enviou o papel oficial timbrado, por quê? A primeira proposta foi, entre aspas, de boca. Ó, o Flamengo conversando com os empresários viraram para o West Ham e falaram assim, ó, o Flamengo quer pagar 30 milhões de euros fixos mais 5 em metas. Vocês topam? O West Ham virou e falou, não, desse jeito não. Só que agora, depois de reunião, fechar todos os detalhes, fechar todos os lados, o Flamengo pegou o papel assinado por BAP, assinado por José Boto e enviou diretamente ao e-mail do West Ham. Está lá na caixa de e-mail do West Ham. O Flamengo quer pagar 40 milhões de euros para ter Lucas Paquetá já nessa janela de transferência. Vene, e aquela proposta do West Ham de vender o jogador agora, mas o Flamengo ser obrigado a emprestar o jogador até o meio do ano, quando acaba a temporada na Inglaterra? Esquece, desse jeito o Flamengo não pretende fazer. Já que é para comprar o jogador agora, o Flamengo quer ter o jogador agora. Caso contrário, o Flamengo vai continuar tentando na outra janela de transferência, que é no meio do ano aqui do futebol brasileiro, no meio da temporada, e na reta final de temporada do futebol inglês. Basicamente, eu penso o seguinte, tá? Eu acho que o Flamengo está certo. É difícil. Como é que tu compra algo e empresta algo? É a mesma coisa que você comprar um apartamento e deixar a pessoa morar lá durante 6 meses depois. Então, assim, fazendo uma analogia rápida que me veio à cabeça, é basicamente isso. Então, eu acho que o Flamengo está certo, está jogando com a paciência e também com a vontade do jogador, porque a vontade está pesando demais. O jogador extremamente importante no West Ham, mas já avisou para o clube inglês, eu quero jogar no Flamengo. Inclusive o próprio Paquetá já comentou em fotos no Flamengo. Enfim, a gente sabe que, para mim, questão de tempo. Resta saber quando o Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo. Se vem já nessa janela de transferência ou se vem na janela do meio do ano, pós-Copa do Mundo, né? Porque ele com certeza estará na lista de Carlo Ancelotti para a disputa da competição, principal competição do futebol no meio dessa temporada, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui! Para falar agora sobre o Flamengo, que continua deitando e rolando contra o Vasco da Gama. Nessa quarta-feira, vitória por 1-0, gol de Carrascal. Jogo em que o Flamengo chutou mais de 30 vezes contra uma única finalização do Vasco. É bem verdade que essa diferença gigante nas finalizações passa também pela expulsão do Cauã Barros no comecinho do segundo tempo. O Diniz ficou muito bravo com a expulsão, achei o cartão vermelho razoável. Problema pro Vasco não é nem a derrota dessa quarta-feira, mas o retrospecto recente.
São 13 jogos sem que o Flamengo perca para o Cruz Maltino. A última vitória do Vasco em março de 2023. Mas o pior vem agora, nos últimos 35 clássicos entre Flamengo e Vasco, são 20 vitórias do Flamengo, são 13 empates e 2 vitórias do Vasco da Gama. Flamengo que venceu foi a 4 pontos, se afastando um pouco mais do risco de disputar a fase contra o rebaixamento, os 2 próximos jogos do Fla contra Fluminense e Sampaio Correia. Já o Vasco da Gama caiu para o 3º lugar no seu grupo com 4 pontos em 3 jogos, mas o Vasco tem uma partida a menos do que o Flamengo e uma situação menos complicada. Registrar que Brenner desembarca no Rio de Janeiro nessa sexta-feira para realização de exames médicos e assinatura de contrato com o Vasco, enquanto o Paquetá não joga mais pelo West Ham. Últimos detalhes sendo acertados entre o Flamengo e o clube inglês para a contratação do Paquetá. Nesse momento o que pega é a forma de pagamento. O Flamengo querendo parcelar os cerca de 40 milhões de euros e o West Ham tentando receber essa grana à vista. Que história é essa de que Danilo, ex-jogador do Palmeiras, passagem pelo Nottingham Forest e atualmente no Botafogo, pode virar reforço do Flamengo? Raíza Simplício, setorista do Fla, afirmou que o volante tem sido monitorado pelo Flamengo e pode receber nos próximos dias uma proposta oficial. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Danilo, que trabalha com um atleta. Eu acompanho desde os tempos de Palmeiras. A resposta, abre aspas, não tem nada além de especulação. Perguntei se ele sabia se de fato o Flamengo pode, eventualmente mais para frente, fazer proposta. Não senti muita convicção da parte do staff do jogador. Danilo que recusou recentemente proposta para jogar no Zenit. Ele entende que se for para sair do Botafogo, quer voltar para uma liga importante do futebol europeu. Na Rússia, ele, por exemplo, ficaria de fora das competições europeias. Equipes russas não podem jogar nem a Liga Europa, nem a Champions, muito menos a Conference League. Só para completar, registrar também que o fato de ter sido comprado por 22 milhões de euros pelo Botafogo torna a saída do Danilo algo bastante complicado. Para completar, registrar que Paquetá, poderemos ter novidades sobre o futuro do Paquetá nas próximas horas. Sites que acompanham o West Ham afirmam que o negócio avançou e nas próximas 24 horas o martelo pode ser batido. E você que pensa sobre Danilo e Paquetá, já usa o espaço para comentário para deixar seu like, para opinar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau. E até conversei com o Hugo antes de começar o programa. O Flamengo chegou a cogitar, sonhar, idealizar a contratação de Luis Soares. É um centroavante colombiano que assumiu o lugar do Gyökeres depois da saída do sueco do Sport, né? E foi do Luis Soares os 2 gols contra o PSG. Impossível imaginá-lo jogando no futebol brasileiro. Alguém que, se for para sair do Porto, vai sair do Porto para jogar em algum gigante do futebol europeu. Leandro Lima. E o Flamengo, que já é de longe o clube que mais fatura com patrocínio no futebol brasileiro, está renovando um de seus contratos com cifras gigantes. O banco BRB, que estampa sua marca no omoplata e pagava 40 milhões de reais por ano, aceitou a prorrogação desse contrato num novo acordo de 50 milhões de reais anuais. Contrato de 3 anos ou mais 150 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Flamengo já é dono da maior patrocinadora, do maior patrocínio master do futebol brasileiro, acordo que assegura na casa dos 268 milhões de reais. Só para completar sobre o Fla, registrar que Paquetá esteve no centro de treinamento do West Ham nessa terça-feira, mas não treinou. Ele conversou com o técnico no Espírito Santo e reforçou sua vontade de se mudar para o Flamengo ainda nessa janela de transferências. Para completar, contar que Andrew, goleiro recém-contratado do Gil Vicente, talvez não tenha condição de jogo para a partida contra o Vasco nessa quarta-feira. Você sabe, nessa terça-feira foi feriado municipal no Rio de Janeiro e a Federação Carioca fechou as portas. Diante desse cenário, ainda não houve tempo para regularização e inscrição do goleiro. Descobri quanto o Peixe precisa para anunciar um de seus reforços mais esperados. Michael, atacante do Flamengo, já disse sim à proposta do Santos. Salário, tempo de contrato e luva, tá tudo acertado. Michael, inclusive, topou reduzir seus vencimentos em relação ao Flamengo para se tornar reforço do Peixe. Mas o acordo não foi anunciado ainda porque o Michael quer receber 2 milhões de reais de luva, um prêmio pela assinatura do contrato do vínculo dele com o Flamengo. O Fla entende que não tem por que pagar essa grana se o Michael não vai cumprir o vínculo até o fim.
E é diante dessa queda de braço que o Santos aguarda por um desfecho positivo para que possa anunciar o atleta. O Michael gostou bastante do projeto do Santos, da possibilidade de atuar ao lado de Gabigol e Neymar. A presença do técnico Juan Pablo Vojvoda também ajudou. A gente deve ter uma definição sobre esse tema nos próximos dias para que o Michael possa ser inscrito ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, com a lembrança de que o Brasileirão já tem início no dia 28 de janeiro.